Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me escutando direitinho? Estamos sem professor. Legal. Então vamos aqui retomar aquele problema que eu apresentei para vocês no final da aula passada, certo? Que é sobre o valor da informação, tá? Deixa eu projetar aqui, ok? Projetando. Vou botar aqui perto da pastinha. Pronto, vamos lá. Só relembrando aqui qual é o objetivo aí desse exercício, tá? É trabalhar com a questão de informações ou evidências que a gente precisa coletar para tomar decisões, tá? Então, assim, normalmente, se uma evidência ou uma informação ela é útil, tá? Ela tende a aumentar a utilidade esperada que você tem quando você toma uma decisão ótima, certo? Exatamente por isso que a gente fala que a informação é útil, né? Então, como é que você calcula o valor dessa informação? O valor dessa informação, você tem que pensar em dois cenários. Você tem que pensar numa tomada de decisão sem aquela informação
numa tomada de decisão com aquela informação. Quando você tem uma determinada informação, o que é que você tem? Lembrando do princípio da maximização da utilidade esperada, né? Como é que você toma a decisão? Você calcula a utilidade esperada, tá? Das ações ou decisões que você pode tomar e escolhe aquela que maximiza a utilidade esperada, certinho? Isso é claro. Se você tem uma nova evidência, você vai mudar as probabilidades associadas aos resultados das suas ações. Então, com essa nova evidência, a decisão ótima pode mudar. E, obviamente, a decisão ótima ela é calculada em cima de uma utilidade esperada, né? Então, ela pode mudar também. Então, assim, a utilidade daquela informação é a utilidade da tomada de decisão com a informação, tá? Menos a utilidade esperada sem aquela informação. Ou seja, qual é o ganho que você tem em termos de utilidade esperada. Tá? E no exemplo que a gente tem, a gente começa assim, num processo de tomada de decisão sobre comprar um carro, tá? E num outro cenário, a gente tem um teste que indica ou que dá uma ideia se aquele carro está em boa ou má condição. Tá? Então, você tem o primeiro cenário, que é sem a informação, que tem essas variáveis aí, tá? Que é o preço do carro. Então, você tem o carro que custa 1.500 e o valor de revenda é 2.000. Tá? Se ele tiver em boas condições, você vai lucrar 500 aqui. Se ele tiver em más condições, você vai, na verdade, perder, porque você vai gastar ainda 700 de reparos. Então, quando você olha aqui na formulazinha, né, você tem a perda que você tem, o prejuízo é de 200. E quando é que você vai ter... como é que você vai calcular a utilidade esperada? Baseado nessas probabilidades, né? Probabilidades tanto do carro estar em boa condição, como está em má condição. No caso aqui, eu estou colocando como 0,7. Então, a utilidade esperada aqui, no caso, é 290. Certo? Qual é a decisão ótima aqui nesse cenário? A decisão ótima é comprar o carro. Por quê? Porque se você não comprar o carro, você nem ganha nem perde. Então, você tem 0 de utilidade esperada. Certo? Então, você tem o cenário, você tem duas decisões a tomar. Ou eu compro o carro ou eu não tomo o carro. Compro o carro. Qual é a utilidade de comprar o carro? 290. Qual é a utilidade de não comprar o carro? 0. Qual é a decisão ótima? Comprar o carro, porque a utilidade esperada de comprar o carro é maior do que a de não comprar o carro. Joia? Beleza. A gente tem a decisão, a melhor decisão, comprar o carro, e a gente tem a utilidade esperada dessa decisão, que é 290. Agora eu tenho um outro cenário, que é o seguinte. Eu tenho que tomar a decisão e eu tenho um resultado de um teste. Tá? Que o teste pode dar positivo, o teste pode dar negativo. E em cima desses resultados, o teste positivo ou teste negativo, eu posso mudar a minha decisão ótima. A decisão que eu vou tomar. Tá? Então, assim, a gente coloca aqui algumas variáveis aqui que dizem respeito ao custo e à qualidade da informação que você tem. Tá? Então, o que é que você tem aqui? Você tem que o custo é 50, que eu vou querer no final saber se isso é justo ou não. E você tem uma ideia da sensibilidade do teste, tá? Que é a probabilidade do teste dar positivo quando o carro está em boa condição. Tá? Então, no caso, é 90%, ou seja, 90% dos carros estão em boa condição, o teste consegue identificar de fato que ele está em boas condições, então é a sensibilidade do teste. E você tem a informação sobre a taxa de falsos alarmes do teste. Então, no caso, 35% dos carros estão em más condições, mesmo assim o teste está positivo. Então, é um teste muito sensível, né? Sensível, inclusive, para carro que está em má condição, que no caso vai ser um falso alarme. Tá? Então, olha, aqui é a cadeia de decisões que você tem que tomar. Primeiro, você tem que decidir, eu vou aplicar o teste ou eu não vou aplicar o teste. Tá? Então, não vou estar aqui para cima e vou estar aqui para baixo. Quando você não aplica o teste, então você tem a tomada de decisão que é comprar ou não comprar o carro. Se você aplica o teste, você tem que esperar, na verdade, o resultado do teste. Então, você não tem uma decisão a tomar imediatamente.
Essa decisão vai depender, obviamente, se o teste deu positivo ou se o teste deu negativo. Se o teste deu positivo, você tem novamente que tomar a decisão, vou comprar ou não comprar. Se deu negativo, você tem que tomar a decisão, vou comprar ou não comprar. Tá? E se comprar, aí você vai ter uma probabilidade associada à qualidade do carro, certo? Se está em boas condições ou más condições. A diferença aqui nesses nossos terminais, em termos de probabilidade da qualidade do carro, é que aparece aquela questão da probabilidade a priori e a probabilidade a posteriori. Então, o que é que você vai considerar aqui? Qual é a probabilidade do carro estar em boas condições? Porque você não tem nenhuma evidência a mais. Então, isso aqui é a priori, a princípio, né? 70% ou 30%. Já aqui nessa situação, você vai considerar, a gente vai ver daqui a pouco nos cálculos, qual é a probabilidade do carro estar em boas condições, dado que o teste é positivo. Então, você já tem uma probabilidade condicionada aqui quando você for calcular a utilidade esperada. Certinho? Porque aqui você já tem dois cenários diferentes, né? Você tem uma situação que o carro é positivo, dado que o teste é positivo, e a situação em que o carro está em boa condição. Eu estou falando carro positivo, mas entenda o carro em boas condições. Que o carro está em boas condições, dado que o teste é negativo. Em cima disso, eu vou calcular as utilidades esperadas. Aí a gente vai ver como é que vai fazer esses cálculos aqui, ó, tá? Porque para eu calcular essas decisões de comprar ou não comprar o carro dado o teste, aí eu tenho duas situações. Eu tenho uma decisão que eu tenho que tomar quando o teste é positivo e eu tenho uma decisão que tomar quando o teste é negativo. Obviamente, a gente vai ver assim, que a tendência, mesmo sem a gente fazer os cálculos, é que a decisão ótima nesse primeiro cenário que o teste deu positivo, ele vai ser comprar o carro, né? E a decisão ótima aqui, quando o teste está negativo, a gente imagina que vai ser não comprar o carro. Isso é o que vai acontecer, de fato, né? Aí a gente vai ver daqui a pouco como é que é o cálculo dessas utilidades. E especialmente das probabilidades, porque cada utilidade dessa eu vou ter num cenário que é mais ou menos provável. Eu tenho um cenário em que o teste dá positivo e eu tenho um cenário que o teste dá negativo, que é esse primeiro aqui, ó. Teste positivo, teste negativo. Ok? Em cada um deles eu vou ter uma utilidade esperada e eu vou ter que ponderar isso pelas probabilidades de cada um dos eventos, teste positivo ou teste negativo. E a gente vai fazer isso passo a passo, tá? Primeira coisa, a gente precisa descobrir essas probabilidades aqui, tá? O que é que a gente tem dentro do problema? A gente tem essas probabilidades condicionais dadas pela qualidade do carro, tá? Por que que nesse problema a gente dá essas probabilidades e não o contrário logo diretamente? Eu podia dar o contrário. Eu vou calcular, eu vou ter a probabilidade do carro ser positivo, dado que o teste é positivo. Por que que eu não dou isso logo, né? Que seria mais direto, tá? Em cima disso, eu já calcularia a utilidade esperada daqueles nossos terminais. A questão é que, em muitos casos, essas probabilidades aqui que são mais fáceis, tá? São mais fáceis do que a probabilidade condicional do evento que você quer tomar a decisão, tá? Como é que é isso? Se você tem carros que você sabe que estão em boas ou más condições, você simplesmente aplica o teste e vê de fato se ele deu um alarme ou não para calcular essa estimativa. Se você quisesse calcular isso aqui, como é que você teria que fazer? Toda vida que um carro deu teste positivo, você teria que coletar essa informação aqui, tá? Isso aqui pode ser complicado. É a mesma coisa de você ter, por exemplo, a probabilidade de uma doença dado um sintoma, tá? Se você tiver que o sintoma é uma dor de cabeça e a doença, por exemplo, é uma meningite, você não vai, toda pessoa que chega com dor de cabeça no consultório, você fazer uma investigação mais elaborada, se a pessoa tem meningite ou não, só para ter essa probabilidade, tá? Isso é muito custoso e não é viável você fazer isso. Mas o contrário é simples.
probabilidade de um sintoma, dado uma doença, o que é que você vai fazer? Você vai ver de todas as pessoas que já são conhecidas com aquela doença, quantas apresentaram um sintoma, que é, por exemplo, a dor de cabeça. Tá? Então, essa condicional aqui, que é a probabilidade, digamos, da classe dado um atributo, ela é difícil, mas essa daqui, que é um atributo dado à classe, é fácil. No nosso caso, seria probabilidade do carro estar em boas condições dado o teste, e isso é difícil, porque eu teria que, toda vez que o teste está positivo, eu teria que investigar se o carro está em boas condições ou não. Mas isso aqui é fácil. Tá? E se você sabe, já sabe que um carro está em boas condições, você aplica o teste e pronto. Tá? Então, ó, voltando aqui para o slide, esse slide aqui dá de aplicação. Sempre que você tem essas questões, a gente vai ver na aula de naive Bayes, a gente vai aplicar a regra de Bayes. Tá? Na regra de Bayes, o que é que você tem? Você tem essa regra que é probabilidade de A dado B igual a probabilidade de B dado A vezes probabilidade de A dividido por probabilidade de B. Tá? Isso a gente vai falar mais na próxima aula. Tá? Mas aqui o que é que você tem? Você tem essa transformação aqui de probabilidades. Essa você já conhece, que é 0,9, e essa você já conhece, que é 0,7. Eu posso fazer, ó, probabilidade do carro ser negativo, dado o teste ser positivo, usando a regra de Bayes novamente, tá? E eu vou ter aqui, na verdade, um sistema de equações em que eu vou calcular essa probabilidade de ter mais, porque eu sei que essas duas são complementares, né? Então, essa aqui é igual a 1 menos essa probabilidade. Então, deixa eu ver se tem um cálculo aqui. 1 menos essa probabilidade, né, calculada com a regra de Bayes, dá igual a outra segunda probabilidade. Que no final, resolvendo essa equação, você vai encontrar que a probabilidade a priori do teste dar positivo é 0,73. E, obviamente, o negativo é o complementar disso, que é 0,26. Ok? Tranquilo? Se você substitui probabilidade do teste positivo naquelas outras equações, aí você tem as condicionais do carro ser positivo, dado o teste ser positivo, e o complementar, que é negativo, dado que o teste é positivo. Note uma coisa, ó, o que é que eu tinha? Eu tinha que a probabilidade a priori, tá? Ela era... Peraí, toda vida abre isso aqui. Probabilidade a priori, né, do carro ser positivo é 0,7. Probabilidade a priori do carro ser negativo é 0,3. Quando eu acumulei uma evidência aqui, no caso do teste ser positivo, essa probabilidade, obviamente, ela subiu. Tá? Ou seja, eu tenho uma situação, a princípio, de incerteza mais alta, e quando eu tenho esse teste aqui me retornando valor positivo, né, eu diminuo essa minha incerteza. Né? E com isso aqui, eu vou ficar mais seguro a respeito da utilidade esperada nesse cenário aqui, que o teste é positivo. Tá? Aqui você vê, subiu para 0,86 e o complementar, obviamente, desceu para 0,14. Então, isso aqui vai dar um indicativo muito mais forte de que eu devo comprar o carro. Ok, pessoal? Dúvidas até o momento? Não? Deixa eu ver aqui. Vocês estão postando alguma coisa aí? Tá todo mundo dormindo ou estão me escutando? Estamos sim, professor. Perfeitamente, Sim, professor. Tudo certo, tudo certo. Beleza. Acho que tá. Estamos sim, professor. Joia. Então, ó, a mesma lógica eu vou fazer para calcular as probabilidades condicionais da qualidade do carro, dado o valor negativo. Tá? E vai ser até mais fácil, porque eu já tenho essas probabilidades aqui,
e basta colocar, na verdade, os complementares na regra de Bayes. Essa eu já tenho, né? T menos dado que mais, porque a sensibilidade do teste é 90, então T menos dado que mais vai ser 0,1. Essa é a priori, e aqui a probabilidade que eu calculei agora. Então deu 0,26. Tá? E a outra complementar é 0,74. Então, indo aqui para a minha situação aqui, que o carro dá negativo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, deu quanto mesmo? 0,74. 0,74. Tá? E probabilidade do carro ser negativo deu 0,26. Tá? Certinho? Então, aqui, obviamente, vai aumentar aqui. Desculpa, é o contrário, né? Deixa eu apagar isso aqui. Que mais dado T menos, isso aqui é 0,26, então isso aqui caiu radicalmente, né? 26. E a probabilidade de Q menos dado T menos é 0,74. Então você tem que, a princípio, se der negativo o teste, a tendência é você não comprar o carro. Tá? Então vamos calcular aqui essas decisões ótimas agora. Certo? A primeira decisão é, num cenário que o teste deu positivo, né? Porque a primeira nó de incerteza que a gente tem é, se o teste deu positivo, qual é a decisão ótima? Então, você tem a decisão ótima a utilidade esperada, desculpa. E você comprar vai ser a utilidade do carro ser positivo, que é 500, tudo bem? Só que a probabilidade que você tem aqui já é considerando a evidência que você tem, que no caso é o teste positivo. Então, se antes eu usava a probabilidade a priori, agora eu estou usando a condicional relativo a esse cenário do teste positivo, que é 0,86 nesse caso. Ok? Da mesma forma, o outro resultado o teste pode dar, o carro pode estar em má qualidade. Qual é a probabilidade associada a isso? É mais baixa, não é mais 0,3, é 0,14, que eu estou no cenário que o teste deu positivo. Tá? Tudo estaria bem, assim, encaminhado, se não fosse o custo associado ao teste, né, que é de 50 pilas aqui. Então, na verdade, você tem que colocar essa continha aqui, né, você está fazendo um desconto porque você gastou aqui 50. Então, você tem uma utilidade maior aqui, associada à certeza que você tem em relação à qualidade do carro, só que você gastou 50. Então, no final das contas, você vai ganhar 352 aqui, esperado. Tá? E a decisão de não comprar? A decisão de não comprar, você vai perder os 50, porque é o valor que você pagou no teste. Tranquilo? Tá? Então, assim, aqui a decisão ótima seria comprar. Certo? E a utilidade esperada de comprar é 352. Diga. Professor, você explicando me veio à mente o ótimo de Pareto. Essas relações têm relação com esse conceito? Não, não exatamente, porque aí é quando você tem uma tomada de decisão com dois objetivos, né? Então, e você quer comparar duas situações onde você tem dois objetivos quantificados que são eventualmente conflitantes, né? E um domina o outro, então pode ser que um domine totalmente o outro nos dois critérios, aí você claramente toma a decisão a favor daquele critério, ou então uma situação em que o caso é não dominado, né? Aqui, a relação disso com uma dominância de Pareto é se você tivesse mais de um critério que você calculasse, por exemplo, duas utilidades esperadas de dois critérios distintos. Certinho? Entendi. Tá?
Aqui assim, mas eu acho que eu entendi tua pergunta, porque como você tem um custo aqui, utilidade esperada, mas esse custo é fixo, né? Não é variante. Talvez se você tivesse, por exemplo, vários testes, onde você tem várias utilidades esperadas e vários preços, você poderia calcular uma relação de dominância nessas situações, para escolher talvez o melhor teste, digamos. Foi isso que eu pensei, um cenário que você tivesse uma dominância de escolhas em relação ao outro domínio, né? O único ponto é que, assim, como tudo aqui está dentro da mesma dimensão, que na realidade é valor monetário, né? Então sempre você vai poder, na realidade, calcular um valor só de utilidade, tá entendendo? Mas você poderia ter uma situação aqui que você tem esse custo aqui, está associado a uma outra grandeza, tá entendendo? Sei lá, o tempo que você vai esperar, assim, em relação àquele teste ou algum outro tipo de coisa que você não pudesse, por exemplo, quantificar isso numa utilidade única. Você teria duas utilidades, né? Certo? Mas você poderia representar isso aqui como um Pareto, por exemplo. Deixa eu botar aqui. O que você tem aqui a utilidade do teste, com o teste, né? Da decisão ótima com o teste. E aqui você tem um custo do teste. E pode ser, por exemplo, que a utilidade, quando você coloca isso num plot para diferentes testes, né? Você tem algo assim, né? Teste 1, teste 2, teste 3, entendeu? Um teste que custa mais, ele vai te dar uma utilidade maior. Isso é o que a gente espera, né? Mas pode até ser que não ocorra isso. Por exemplo, você pode ter um teste aqui que, na realidade, assim, ele é mais caro do que esse aqui, por exemplo, e esse, só que ele não te dá a utilidade que você esperaria o ganho de utilidade, né? Então, isso aqui é uma solução dominada. Tá? Então, isso aqui, assim, ele não seria escolhido em nenhum tipo de situação, assim, nenhum tipo de contexto. Né? Onde é que você poderia pensar que, tudo bem, eu posso pagar aqui, digamos que esse é um limite, eu só posso pagar até R$ 50, então eu só tenho essas opções aqui, então você vai escolher uma delas, né? E as outras aqui você não vai escolher. Agora, a questão que eu estava falando isso aqui, ele pode, na realidade, ser colocado aqui numa linha, né? Porque você pode somar isso com isso, né? Isso com isso, e ele vai te dar algo assim. No caso, vai te dar uma reta aqui, né? Porque sempre está crescendo, né? Você vai somar esse valor aqui nessa dimensão com esse valor. Tá? Então, a tendência é você escolher, se você tiver, não, mas é um menos o outro, né? Não é um, então, você pode ter, de fato, uma curva aí que é assim, digamos. Um pouco ótimo aqui nesse Pareto, né? Certinho? Tranquilo. Tranquilo? Só talvez você não precise explicitamente montar o Pareto. É mais isso aí. Mas ele está implícito aqui. Aí, veja, a outra situação. E se o teste for negativo? Aí, se o teste for negativo, aí a decisão ótima já é não comprar. E aqui é onde a gente está quantificando isso. Ó. Porque eu tenho aqui as probabilidades associadas, né? Tá? A probabilidade do carro. Aqui se eu comprasse, se eu tomasse a decisão de comprar, o que é que ia acontecer? Eu ia perder o que eu esperaria, que era menos 18, porque eu compraria em 74% das vezes e estaria em más condições, né? E eu ainda gasto 50, então na verdade acabou que você perdeu menos 68. Se você não comprar, você perde menos 50, que é o valor que você já gastou no teste, né? Então, mesmo assim, é melhor você não comprar. Porque pelo menos você economiza no reparo que você vai ter. Então, é não comprar, ok? A decisão ótima é não comprar. E a utilidade esperada, tá? Total. Vai ser, aqui eu já estou calculando
Ó, é em cima das probabilidades associadas ao teste. Eu já sei qual é a decisão ótima aqui, tá? Que é comprar, que vai dar uma utilidade esperada de 352. Eu tenho a probabilidade associada ao teste, que é 0,735. Eu tenho a utilidade da decisão ótima, dado o teste negativo, que é não comprar, e eu tenho quanto eu perco com isso, que é menos 50. Qual é a probabilidade do teste ser negativo? 0,26. Fazendo essa computação aqui, esse cálculo, vai dar 245,47, que é menor do que 290. De onde é que vem esse 290? Essa aqui, ó, sem a informação. A decisão ótima sem a informação do teste. E a decisão ótima com a informação aqui deu uma utilidade esperada de 245. Ou seja, o teste está muito caro. Certinho? Entenderam o raciocínio? Deu para entender sim, professor. Professor, então a ideia é sempre a gente comparar levando em consideração esses atributos, no caso aqui, né, em específico seria esse teste do carro, e sem levar em consideração, né, para ver se vale a pena ou não, né? Tá, beleza. Isso. Que está ilustrado aqui, ó. A utilidade esperada da decisão ótima, dado. Aqui eu poderia colocar aqui uma interrogação, porque é comprar ou não comprar, tá? Dado o valor do teste, menos a utilidade esperada de você comprar sem a informação do teste. Se eu fosse tirar aqueles 50 do cálculo, aqueles menos 50, na verdade o que eu teria aqui seria 295,47, porque eu estou tirando aqui os 50, certo? Que eu paguei. Se eu não pagasse nada pelo teste, quanto é que eu ganharia? 295,47, certo? E quanto é que eu sem o teste é 290. Então, o valor desse teste, ele deve ser no máximo 5,47. Então, realmente, está quase 10 vezes mais caro do que ele devia ser. Porque, assim, a qualidade desse teste, a evidência que ele me dá para tomar uma decisão ótima, ele só muda a minha utilidade esperada de 290 para 295. Certo? Possivelmente porque especialmente por causa desse fator aqui, ó. Dessa taxa de falso alarme que está muito alta, tá? Porque o que é que vai acontecer? Ó? Vamos olhar aqui nesse cálculo. Você tem 26% das vezes, o teste ele dá negativo, né? 73% das vezes ele dá positivo, tá? Só que a bronca aqui é que 74%, dessas 73% das vezes tem falso alarme, que aí ele vai perder, entendeu? É por isso que não é tão... Se você fosse te descontar os 50 aqui, daria 200 em alguma coisa, né? Só 208, entendeu? Certinho? Então, aqui, ó, representando aqui nos cálculos, né? O que é que você tem, ó? Você tem, se você fosse num cenário que você fosse desde o princípio, né? Que você tem as decisões a tomar e as incertezas associadas, né? Monta a árvore de decisão, né? E depois começa a calcular as utilidades de cada nó intermediário aqui. De trás para frente, como se fosse parece uma busca adversarial aqui, só não tem um adversário. O adversário é o destino aqui. Tá? Porque você tem aqui, ó, 500 e 200 como nó terminal aqui. As utilidades associadas a cada um desses resultados. Esse nó aqui, bolinha, ele vale 290 porque é a utilidade esperada. Né? O nó de certeza, você calcula a utilidade esperada. Aqui é uma decisão. Como é a decisão, você tem que maximizar a utilidade esperada.
No caso aqui, você tem 2 filhos, um que tem 290 de utilidade esperada e o outro tem 0, né? Então, você vai optar pelo caminho 290. Tá? 290. Ok? Indo por aqui, por exemplo. Aqui, ó, aqui eu já estou considerando o cenário que eu vou gastar só R$ 5 pelo teste, certo? Em vez de 50. Então, aqui eu tenho, ó, 0,86, o que é isso? É a probabilidade do carro dar positivo, dado esse valor do teste, que é positivo, certo? E aqui é a probabilidade do carro ser negativo, dado que o valor do teste é positivo. Com isso, eu calculo a utilidade esperada desse nó, que já é 397. Certinho? Já mudou aqui um bocado, ó, porque aqui era 0,7, aqui é 0,86. Tá? E o teste aqui está custando menos, é 5. Okay? Então, aqui... Oi, pode falar. O valor do teste, a pessoa pode ser obtido tanto para cima quanto para baixo, porque ali ele deu 295, se fosse 270. Aí o valor do teste seria essa diferença, 270 para 270. Claro, porque, como diz o ditado, para cada como é a história? Para cada inteligente do mundo nasce 2 bestas. Para cada besta do mundo nasce 2 inteligentes. Tem uma história, né? Ô, Flávia, como é o ditado? Para cada sabido no mundo nasce 2 bestas. Como é a história? Como é? Diga aí. Todo dia. Sai de casa. Né? 9 sabidos e um besta. 9 sabidos e um besta. Pronto. Todo dia saem de casa 9 sabidos e um besta. 9 sabidos e um besta. 9 pessoas para enganar o besta. Pronto. Se o teste é de R$ 50 e tu paga, tu é o besta. Certo? E o cara e o dono da mecânica é o sabido. Então, assim, ele pode cobrar 50, ele pode cobrar 5. Só que em cima disso você vai ter que calcular se vale, de fato. Certo? Tô entendendo. Você é muito... A minha dúvida era em cima desse cálculo que a gente definiu que o teste não valia porque ele só aumentava em 5. Ele deu 95, não foi? 295. Ele só aumentava em 5,47, né? Pronto. Minha dúvida, professor, era em questão, tipo, se esse valor, tirando já o custo do teste, fosse menor, fosse inferior a 290, tipo 250, vou botar assim, aí teria uma diferença de 40. Então, o teste em si teve uma significância aí que deu, mesmo tirando o custo dele, deu essa diferença. Aí, isso aí seria, melhoraria, né? Assim, o peso do teste, né? Isso dá informação. Dependendo dos valores aqui, você pode mudar, por exemplo, algumas decisões que você está tomando no meio do caminho aqui. Tá? Vou citar assim, vou imaginar, sei lá, que se esse teste fosse absurdamente caro. Então, se fosse absurdamente caro, talvez esse nó, a valoração desse nó aqui, ele seria muito baixa, e talvez mais baixa do que, por exemplo, você não comprar o carro, tá entendendo? Então, assim, o que vai mudar realmente, assim, qual é a qualidade, o custo do teste, na verdade. Ele vai mudar, assim, qual é a utilidade desse caminho todo que você tem. Ó. Porque esse caminho todo é o seguinte, começando desde a raiz. Ó. Tu optou por aplicar o teste, beleza. O teste deu positivo, beleza. O teste deu positivo, aí tu decidiu tu comprar o carro, comprou o carro. Aí tu comprou o carro e observou que o teste que o carro está em boas condições. Quanto é que tu ganhou dentro nesse cenário todinho, tá entendendo? Então, é 500 menos 5. Tá? Se tu comprou o carro e ele tá em más condições, o que é que tu perdeu? Menos 200, menos os 5. Então, cada nó terminal aqui, ele vai colocar aqui o que é que tu ganha em todas essas... Poderia ter outras variáveis aqui, tu poderia ter um custo associado. Né? E no final tu vai ter que quantificar isso aqui. Certinho, professor. Obrigado. Tá aí, ó. Cada vez que você tem que tomar a decisão vai ser em cima de maximizar aqui o resultado maximizar a decisão que maximiza aqui a utilidade, né? Então, aqui, ó, 397 com a decisão ótima, é comprar, porque aqui você tinha
A decisão não comprar te leva a menos 5. E aqui a comprar te leva a 397 de utilidade esperada. Tá? Dentro dessa mesma lógica, você pode calcular a utilidade esperada para nó de incerteza e o máximo da utilidade aqui dos nossos filhos para o nó de decisão. E aqui tu tem novamente o nó de incerteza. Se der positivo, tu tem uma utilidade esperada que é 397. Se der negativo, tem a utilidade esperada de menos 5. Então, isso aqui você tem um valor que é a utilidade esperada desse nó aqui. E, finalmente, optar por aplicar ou não aplicar o teste é uma tomada de decisão, que você vai ver qual é a utilidade do filho aqui, que é não aplicar o teste, é 290, e aqui de aplicar o teste é 290,47. Tá? A gente tem, na realidade, um pouco essa... na verdade, a gente faz essas coisas diariamente, assim, né? Para decisões simples, aí faz sem sentido, né? Quando a gente pensa assim, vale a pena, por exemplo, consultar um aplicativo, vale a pena, né? Você você vai para um caminho aí que você já sabe que não está engarrafado, então vale a pena consultar o Waze? Talvez não, porque tu acha que o custo de tu botar a mão no bolso enfim, não vale a pena, entendeu? Isso aí não vai mudar a tua decisão ótima. Certo? Aí tu não leva em consideração aquela informação. Já tem outras situações em que você vai gastar um pouquinho mais de tempo ou mais de recurso para coletar alguma informação que te dê mais certeza da decisão ótima dentro do cenário aí que vai ser retornado por essa informação. Certinho? Vamos pensar, isso aqui é o caminho ótimo, né? O caminho ótimo dentro desse cenário aqui você aplica o teste, se ele der positivo, tu compra o carro. Tu aplica o teste, se ele der negativo, tu não compra o carro. Ok? Mas a gente pode pensar, se tivesse 2 testes, né? 2 testes e 2 carros com custo diferente. Ô, professor, Então Oi. tem como voltar rapidinho só lá no slide que tinha a árvore? Uhum. Pronto. Essa primeira... tem essas 2 primeiras folhas aí, 500 e 200. No caso aí, esse 200 seria quando seria um falso positivo, né? Esse 0,3. Seria um falso positivo, exato. Né? Tá, beleza, tá bom, obrigado. Olha, imagina aqui que você tem algo nesse sentido aqui, ó. Você tem 2 testes. Vamos pensar assim, você tem vou imaginar um cenário aqui de fictício, vamos estender isso. Você tem 2 testes. Teste 1, tem o mesmo carro, certo? Mas tu tem um teste 1 que custa R$5, e tu tem um teste 2 que custa R$10. Eu tenho aqui, R$10. E agora, vamos ver a qualidade do teste aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos imaginar. A probabilidade a priori, imagina que é a mesma lá, 0,7 e 0,3. Imagina que isso agora te dá 0,8. Isso aqui, obviamente, é 0,2, né? Vou botar aqui para 0,4. Não, vou melhorar a qualidade disso aqui. Não, vou deixar assim mesmo. Vou melhorar a qualidade do outro, que é mais caro. Certo? Ó. Ele é bom aqui quando ele dá que é positivo, né? 0,8, 0,2. Nem tão bom quanto aquele outro lá, mas quando dá positivo, ele dá negativo, aí ele já é meio ruinzinho. Mas ele custa R$5, tá? Vou botar mais baixo aqui, eu vou botar ele R$3 aqui. Teste bem barato, teste goiaba. Agora eu vou pegar esse outro aqui
para cá. Ok? Vou mudar aqui a qualidade. Vou botar esse teste aqui, ele vai ter uma qualidade melhor aqui, ó. Parecido com o outro, certo? Melhorar aqui esse negócio. Ok? Ele é melhor, só custa mais caro, né? Tá dando para sacar aí, pelas probabilidades? Sim, professor, tranquilo. Tanto aqui, quando ele dá positivo, quanto ele dá negativo, você tem um pouquinho mais de certeza aqui com esse teste 2, né? Aí, vamos lá. Qual é a decisão que você tem que tomar? Olha, tu só vai comprar um teste. Ou tu não compra nenhum. Tá? Então, você tem aqui, ó. Primeira decisão a tomar. Ou eu não compro teste nenhum. Ou eu compro teste 1. Ou eu compro teste 2. Certo? Se eu comprar o teste 1, se eu não comprar, aí eu vou tomar a decisão. Ó. Compro o carro ou não compro o carro? Se eu compro o carro, certo? Vou ter aqui 500, vou ter aqui 200. E aqui é 0. Se eu aplico o teste 1, aí novamente, ó, teste 1 pode dar positivo, teste 1 pode dar negativo. Se der positivo, eu tenho que tomar a decisão. Compro o carro ou não compro o carro. 0. Aqui, novamente, eu tenho incerteza associada, né? Só que aqui a probabilidade que eu vou usar disso aqui, ó, é a probabilidade de Q mais, certo? Dado teste 1 mais, tá? Isso vai me levar, ó, a uma utilidade de 500 menos o que eu gastei no teste. E aqui, ó, que eu teria que usar a probabilidade de Q menos, dado T1 mais, né? E eu gastei, ó, os R$3, ainda perdi 200. Certinho? Se for aqui, novamente, ó. Tá? Em que eu vou tomar a decisão, compro ou não compro? Carro positivo ou carro negativo? Gastei 3. Só que aqui, quando eu for calcular a utilidade esperada, qual é a probabilidade que eu vou usar? A probabilidade de T mais dado T1 menos. Ok? E aqui, é a probabilidade de Q1 menos dado T1 menos. Tá? E não comprar, a gente sabe que é 0. No caso, seria 3, né, professor? 3 o quê? Não comprar, o custo seria 3, né? Porque ele não fez o teste. Ah, é verdade, ó. Fez o teste, ó. Bem pensado, do 0 é só esse aqui. E lá em cima, professor, quando a gente não tem um teste, não seria menos 200, não? Menos 200, exato. Menos 200. E Eu aqui, acho que lá ó, no slide também tava 200 positivo também. tava 200, né? Acho que sim. Ah, é, verdade. Deixa eu botar aqui. Menos 200. E aqui. Isso tu sabe que eu faço de propósito, né?
Para ver Então a se gente vai ganhar Tá ponto, né? certo. É. Pronto, isso aí fazia parte do teste. Ó, e aqui, ó, como é que é isso aqui? Você tem incerteza, né? Mesmo caminho. Teste 2 positivo. Teste 2 positivo, ó, vou comprar ou não vou, eu vou botar aqui, não comprar e comprar. Se comprar e ele der qualidade positiva, aí vai ter um valor aqui que é 500 menos 10, né? Que eu vou, quando calcular a utilidade esperada, eu vou ter que multiplicar por probabilidade do carro ser positivo, dado o teste 2 deu positivo, ok? Então, assim, primeiro você monta a árvore de decisão em cima de todas as decisões e incertezas associadas ali. Aí depois, calcula as utilidades dos nós terminais, considerando todos os ganhos e custos que você teve aí ao longo do processo de tomada de decisão, dentro daquele caminho, né? E depois faz os cálculos de trás para frente, usando utilidade esperada, se for nó de incerteza, tá? E se for nó de tomada de decisão, tu utiliza o máximo. Pode repetir, professor, essa parte, por favor? Se for um nó de incerteza, você tem que calcular pela utilidade esperada dos filhos. Se for um nó de tomada de decisão, você vai tomar a decisão que maximiza a utilidade dos filhos, certo? Certo. E então, no caso, em relação a essa, vou chamar assim de equação, né? Da utilidade para esse primeiro teste, a gente também colocaria a vez a probabilidade, por exemplo, nesse primeiro filho aqui, né? Probabilidade de Q mais dado T1 mais, né? Por exemplo. Isso aqui, ó, deixa eu botar aqui do lado. Se fosse calcular, por exemplo, essa utilidade aqui, ó. Eita. Não sei porque toda a vida ele parece isso. Vamos lá. Se fosse calcular aqui desse nó, certo? Caramba, que chato isso. Tá? Como é que você calcularia isso aqui? Isso aqui seria probabilidade de que mais dado T1 mais vezes 497 mais probabilidade de que menos dado T1 mais vezes menos 203, certo? Com isso você tem o valor, a estimativa desse nó aqui, né? Você pode que, assim, se fosse colocar na ponta do lápis, daria, a gente já tem os valores ali, dá um valor que é alto, comparado com zero, com menos 3, né? Então, a decisão aqui seria, na verdade, você comprar, e aqui seria, na verdade, o cálculo aqui, eu não me lembro quanto era, mas aqui que eu botei 0,8, que é 0,8, que é 0,2, certo? E isso aqui, esse valor ia dar não sei quanto, mas ia dar bem mais perto de 497, né? Certo. Então, no caso, o cálculo dessa folha seria esse e esse elemento aqui de decisão, né, pegaria o máximo. Então, no caso, pegaria o dessa folha, né? Já que o outro seria um valor menor, né? Entendi. Exato. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só por curiosidade, quanto é que deu isso aqui? Aí é 0,8 vezes 497 mais 0,2 vezes menos 203. São 357. Certo? Deixa eu botar de outra cor aqui.
Professor, a gente A não gente- está conseguindo ver, não. Não está apresentando nada, não. Oi? Eu acho que saiu a apresentação. A Saiu? tela não tá Peraí. projetada não, professor. Ah, foi mal. Vou projetar de novo aqui. Pronto. Esse aqui é só o cálculo que eu estava fazendo. Isso aqui deu 357. Ó. 357 aqui. Aqui, menos 3, né? Então, esse nó aqui, ele vale 357, que é o máximo aqui desse, que é uma tomada de decisão. Tomada de decisão que você tinha que comprar, que você tem a utilidade de 357, e não comprar, que você tem a utilidade de menos 3. Beleza? Beleza, professor. Tá? E aqui, ó, o princípio é o mesmo, né? Ó, você tem, vamos ver aqui quanto é que era mesmo, era 0,4 e 0,6. Isso aqui vezes 0,4, isso aqui vezes 0,6. Então, o cálculo é parecido aqui, só que aqui é 0,6, aqui é 0,4. 77. Ainda está ganhando aí o negócio. Está ganhando 97 aí, mesmo sendo o resultado dando negativo, né? Tá? Que dá 77. Tá? Por quê? Ó? Porque note aqui, ó. Mesmo quando o carro, quando o teste está negativo, muitas das vezes o carro ele é quase meio a meio, né? Então, ainda vale a pena você arriscar. Pela diferença, né, que você tem entre o que você ganha quando o carro está bom e o que você perde quando o carro está ruim. Então, mesmo esse teste dando negativo, você ainda arrisca. Você vai ganhar 77, o esperado. Certinho? Então, esse nó aqui, ó, é 77 aqui. Tá? Beleza? E agora, aqui você precisaria da probabilidade do teste dar positivo, né? Então, como é que a gente calcula isso aqui? Aí você vai ter que calcular uma regrazinha de Bayes aqui. E aqui, ó. Como é que você calcularia isso aqui, ó? Certo? Ok? Então, assim, você pode... Que aí, assim, você aplica a regra de Bayes aqui e faz Deixa eu ver aqui. Vamos fazer isso aqui com calma. Será que a gente consegue calcular a probabilidade a priori aqui? A priori a gente já sabe, né? Então, vamos ver aqui, ó. Probabilidade do que... Na verdade, isso até é mais fácil. Isso é igual a... Peraí, isso é mais fácil. Peraí. Eu tô aqui pensando se é isso mesmo. Probabilidade... Não, acho que não é isso, não. Posso fazer assim, ó. Probabilidade do positivo dá que
positivo, vezes probabilidade que é positivo, dado probabilidade de positivo. Tá? Eu posso fazer, por exemplo, mesma coisa aqui, positivo, dado... Só para você brincar com essa forma aqui de vez. Tá? Isso aqui, certo? Você sabe que é 1 menos esse aqui você sabe que é 1 menos esse. Esses dois você já tem, né? Tá? Então, você... vai ter que fazer umas continhas aqui, porque aqui você vai ter uma equação que você tem essa probabilidade aqui e essa probabilidade aqui. Se você fizer Q 1 menos, isso você já tem, isso você já tem. Você vai ter uma outra equação que você tem essa. Você vai ter um sistema de equações se você trocar isso aqui. Então, você calcula a probabilidade do teste ser positivo dessa forma, né? Aplicando a regra de Bayes 2 vezes, igual que eu fiz lá, só que a diferença é que você... Em vez de você estar aplicando em cima dessa probabilidade, você vai direto na condicional. Aí, ó. Então é isso, né? É isso. Tem outras formas. Você pode pensar o seguinte: eu vou pensar num cenário que é assim. Eu vou aplicar um teste e depois eu aplico um outro teste para ter certeza. Tá? Então, como é que seria a tomada de decisão? Uma decisão não aplico o teste 1, ou aplico o teste 1. Tá? Aí, se você aplicar o teste 1, deu positivo, ou deu negativo. Aí você tem que tomar uma decisão. Aplico o teste 2 ou não aplico o teste 2? Tá aqui assim. Não aplico ou aplico o teste 2? Se você aplica o teste 2 deu, digamos, positivo ou deu negativo. Aí agora é a decisão. Vou comprar o carro, não vou comprar o carro, vou comprar o carro. Aí deu aqui. Positivo ou negativo. Certo? Aí veja, uma coisa interessante. Aqui, não comprar o carro, beleza. Tá? Aqui você tem que tomar uma decisão. Comprar o carro ou não comprar. Aqui, não comprar. Aqui o carro positivo, o carro negativo. Beleza. Aqui é um cenário que você está aplicando sequencialmente. Você está tomando a decisão. Não apliquei o teste 1. Certo? E aqui, apliquei o teste 1, deu positivo. Aí eu penso assim, eu vou aplicar o teste 2 ou não aplico o teste 2? Aqui eu não aplico. Tá? Se eu quiser calcular que a utilidade esperada vai ser a utilidade esperada da qualidade do teste, dado o teste 1 ser positivo, que é esse caminho aqui. Ó. Já nesse caminho aqui, você tem que usar a probabilidade do carro, dado o teste 1 ser positivo e o teste 2 ser positivo. Certo? Você tem duas evidências aqui. Ok? Só qual é a diferença em termos de utilidade? Aqui você vai ter que somar o custo do teste 1 mais o custo do teste 2. E aqui em cima você tem que somar só o custo do teste 1. Em cima da utilidade esperada. E novamente fazer todo o caminho. Aqui, qual é a utilidade de cada nó intermediário, até você chegar aqui, por exemplo, e tomar a decisão de, se de repente a melhor opção é você aplicar o teste 1, depois você aplica o teste 1, se ele der positivo, vale a pena aplicar o teste 2 ou não?
certo? Porque pode mudar. Talvez o resultado do teste 1 seja tão incerto que você precisa aplicar o teste 2. Já se for positivo, talvez você tenha certeza já da qualidade do carro e você não precisa aplicar o teste 2. Certinho? Ô, professor, dúvida. Oi. Primeiro, essa última bolinha que tem aqui, aí tem uma linhazinha e tem T1 menos, é T1 menos mesmo ou seria T2 menos? T2. 2, tá. E a outra dúvida também é o seguinte, essa questão desse custo, né? Nesse outro exemplo aí que o senhor deu, dadas essas duas situações, né? No qual a gente tem que somar o custo, né? De T1 e T2, na verdade seria aqueles valores lá do valor do teste, né? E teve aquele Isso, exemplo de menos exato. 50, menos 10, menos 3, né? Esse A seria gente coloca 3, isso, né? né? Entendi. No caso seria aqui o menos 3, né? Menos 3, né? Certo, Esse beleza. aqui o 3 e o 10. Ah, beleza, certo. Que aí no caso, lá na soma, a gente iria subtrair do valor total, né? Isso. Beleza. Que aí, no caso, já é um cenário em que você, assim, você Fez dois acumulou testes duas seguidos, né? evidências. Isso. Porque nesse outro aqui de cima, você está... aqui, qual é o cenário? É em que você está optando... Cadê ele? Por um teste ou por outro. A primeira decisão é, vou aplicar o teste 1 ou vou aplicar o teste 2? Então, se você fizer todo o cálculo aqui, você vai ter uma decisão ótima. Vai ser ou aplicar o teste 1 ou 2 ou aplicar o teste nenhum. A qualidade deles, ou se for muito baixo, ou se o custo for muito alto. Já que é um cenário diferente, em que eu estou aplicando em sequência. Eu poderia pensar, eu vou aplicar o teste 1 e depois vou decidir se eu aplico o teste 2. Eu posso pensar, sei lá, será que vale a pena aplicar primeiro o teste 2 e depois aplicar o teste 1? Então já é um outro caminho aqui. A questão é assim, você tem que, nesses procedimentos, você tem que pensar primeiro qual é a lógica da tua tomada de decisão, quais são as decisões que você tem que tomar, em que ordem, certo? Aí, para cada decisão que você tem que tomar, você cria um nó de decisão com as decisões possíveis. Cada decisão possível, se ela tiver associada a uma situação de incerteza, aí você cria um nó de incerteza com os resultados possíveis. Cada resultado possível, talvez você tenha que tomar uma outra decisão. Certinho? Aí, isso aqui você vai criar uma cadeia aqui que faz sentido dentro da tua aplicação. Né? Talvez você tenha decisões que não levam nenhuma incerteza, levam a uma outra decisão que você tem que tomar, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, monta a árvore que faz sentido, né? Que é adequada para o teu processo de tomada de decisão, com os nós de decisão e com os nós de incerteza. No final, você vai ter nós terminais aqui. Certo? Um nó terminal, em que você vai ter uma utilidade daquele nó, que você vai levar em consideração tudo que você ganha e tudo que você perde ao longo desse processo de tomada de decisão e resultados possíveis das suas decisões. Certo? Você teve sorte ou você teve azar. E com isso fazer a propagação para trás, até que você tome a primeira decisão, o caminho, né? Porque sempre vai ser aqui, ó, você vai ter uma sub-árvore aqui, que vai te dar qual é o teu plano de decisão aqui, certo? Qual é a decisão que você tem que tomar, tá? Dentro de cada cenário de incerteza. Cada resultado possível, você vai ter que tomar uma decisão diferente. Ok? Ok, professor, obrigado. Legal, gente? Aí na próxima aula, eu vou passar a lista de exercícios para vocês, explicar, tirar as dúvidas. Eu acho que eu vou tentar colocar ela até sexta, porque aí vocês podem dar uma lidinha e na segunda-feira, assim, a gente já tira as dúvidas. Eu comento e a gente tira as dúvidas. Tá bom? Essa próxima lista, professor, o senhor vai juntar, que nem foi da outra vez? O que é juntar, que nem da outra vez? Que na outra... Não, só vai ser uma lista, certo? Certo.
ser 2 exercícios em cima desse material aqui de teoria da decisão. Tranquilo, porque no outro Massa. módulo o senhor juntou as duas listas, não foi? Olha só. Isso. Tranquilo. Então, no caso, na próxima aula não vai ser o Naive Bayes, né? Vai ser a lista, é isso? Não, eu acho que... Os dois. Deixa eu ver como é que tá o cronograma aqui. Assim, se der tempo, eu acho que eu posso passar logo na Base aqui. Deixa eu ver como é que tá o... a gente não... Porque quarta-feira eu não vou poder dar aula. Aí eu vou... de repente eu vou tentar antecipar, viu? Ó. Deixa eu ver o cronograma aqui, como é que tá. Ó. Tem primeiro seria só para o exercício, mas eu acho que dá para ir dar o Naive Base, né? É uma aula curta também. E junta isso aqui. Então, na próxima quarta, que não vai ter, né, a aula, dia 24, é isso? Isso. Tá, beleza. E no caso, vão ter mais 3 atividades, valendo nota, né? Certo. 2, 3. Legal, pessoal. Então, por hoje é só. Certo, professor. Muito obrigado. Legal, gente. Um abraço aí. Obrigado, Valeu, professor. Obrigado, pessoal. Tchau, Valeu, boa pessoal. Até tarde. mais. Tchau, Obrigado, tchau. professor. Valeu, pessoal. Boa tarde, professor. Tchau. Tchau.